Boa noite. Sim, sou eu. Resolvi assumir a minha calvície. A minha esposa falou que eu estou muito bonito. Eu acreditei. Tinha alguns buracos aqui, igual a rua de São Gonçalo. Aí eu asfaltei aqui, ficou tudo por igual agora. Brincadeiras à parte, cadê as crianças? Hoje vem aqui para orar por nós de 3 a 10 anos. Cadê as crianças de 3 a 10 anos? Vem aqui. Para nós orarmos pelas nossas crianças. Futuro desta igreja. Estenda a sua mão para cá, abençoe a vida delas. Senhor, muito obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado pela vida dos seus pais, que têm sustentado a vida de cada um deles no caminho que deve andar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Como sempre oro lá em Itaipuaçu, separa essas crianças. Guarda sua mente, guarda o seu coração, para que elas possam ser separadas, para que elas possam crescer. E que um dia, Senhor, possamos ouvir da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Por favor, Senhor, conduza elas para a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11. Deixa eu aumentar que isso aqui está muito baixinho. Atos capítulo 1, de 1 a 11. Hoje o tema é a promessa de Deus. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão também. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos por essa noite, por chegar aqui, debaixo de chuva, mas mesmo assim a tua mão soberana nos trouxe até esse lugar. Graças te damos por isso. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores que engrandecem a beleza, a pessoa de Jesus Cristo, o qual é o nosso suficiente Salvador. Nesse momento nós vamos, ó Deus, falar da tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor fale através dela, para que possamos compreender mais da tua palavra e aquilo que o Senhor deseja para nós.
que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para compreender e ver que o Senhor reina, que o Senhor é eterno e que o Senhor é Deus. Muito obrigado por essa noite, oramos em nome de Jesus. Deixa eu só fazer uma observação aqui para eu não esquecer. O pastor Alessandro está de férias junto com a sua família, por isso não está aqui. O pastor Cláudio ainda encontra-se com as sequelas da Covid-19. Ele agora está enfrentando uma pneumonia, mas ele está medicado, já terminou o seu medicamento. Ontem eu falei com ele, ele está ainda com a voz bem cansada, agradece as orações dos irmãos e acredita que semana que vem estará conosco. Então continue orando pelo nosso pastor. Daqui a pouco, no final do sermão, nós vamos estar orando e nós vamos orar por ele também, e também pela vida da família do pastor Alessandro, que encontra nessa semana, tirando um tempo para curtir a vida e a família deles, tá bom? Vamos continuar. Então, esse livro Atos, ele antecede então o Evangelho de Lucas, e em seu livro anterior, Lucas, então, ele encerra com os discípulos olhando que Cristo ressuscitou. Aliás, os discípulos louvando a Deus pela ressurreição de Jesus. Jesus, no final, então, de Lucas, na sua ascensão, ou seja, na sua subida aos céus, deu a garantia que ele iria, ou seja, Cristo iria, mas não deixaria os órfãos. Ele providenciaria, então, o Consolador, o Espírito Santo. Lucas escreve, então, agora um novo livro para deixar, então, registrados os acontecimentos da igreja primitiva. E este livro, então, vai nos ajudar a compreender o que é ser igreja, quer aprender a ser igreja, lê Atos, e se comunica muito bem com os dias atuais, com a igreja atual, a igreja desse século. Neste livro não deixa dúvida que a palavra de Deus não volta vazia, e que a base da fé de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, ela está somente nas Escrituras, nesse livro que você carrega no seu colo ou no seu celular. Neste livro, Atos, mostra tanto Jesus quanto então os seus discípulos, baseando os seus raciocínios, a sua vida, suas escolhas, sempre pelas Escrituras. Esse é o ensinamento para nós hoje. E hoje, no nosso tempo, na nossa igreja, nós precisamos voltar e insistir e nunca deixar de estar debaixo dos ensinos dos apóstolos. É um desafio enorme para nós nesse século, a fim então de nós sermos parecidos com Ele, ser parecido com Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos nos apegar fielmente às Escrituras, mais nada. Assim como o salmista, nós precisamos declarar, está no Salmo 119, os teus decretos, o que são? São o tema da minha canção e a minha peregrinação. A palavra do Senhor, as Escrituras, os seus decretos, os seus ensinamentos devem ser a nossa canção no nosso caminhar. A nossa vida em todo o tempo, em toda a nossa caminhada cristã, deve ser então permeada pelas Escrituras e ponto final. Eu sei que vocês sabem disso, mas nós precisamos ser lembrados o tempo todo. Só assim nós teremos autoridade para dizer para esta cidade de São Gonçalo que Jesus Cristo é o Senhor e dele vem a salvação. Dele vem a salvação. E é exatamente isso que Lucas deseja então que os seus leitores percebam e que confiem na palavra de Deus e saibam das verdades sobre Jesus e o seu Evangelho. Em nosso tempo, como eu já falei, nós somos tentados todo o tempo colocar outro assunto no lugar do Evangelho de Jesus, o tempo todo, nas canções, na pregação, na nossa vida diária, numa conversa com um amigo, como responder as suas perguntas.
O tempo todo nós somos desafiados a colocar outra coisa a não ser o Evangelho, mas ao invés disso precisamos ser uma igreja que se levante e declare que as Escrituras são uma dádiva de Deus, que ela é verdade para nós e que nela nós encontramos a maravilhosa, imutável, irrefutável e suficiente verdade. Em Atos é destacado então a pessoa e a obra de Jesus. E é neste livro que nós vamos ver que Jesus, ao ascender aos céus, ele inicia então uma nova aliança, a aliança que nós fomos encontrados. Se antes o próprio Lucas, no seu primeiro livro, ele trata Jesus em seu evangelho, agora o livro de Atos, ele vai então mostrar que esse mesmo Jesus indo aos céus, ele continua a fazer, a realizar, a nos ensinar por meio do Espírito Santo na sua igreja. Jesus quer que sejamos como ele, irmãos. Jesus quer que sejamos como eles, pequenos Cristos, que possa entrar nessa cidade, aonde você for, e a ministrar, a continuar o seu trabalho nessa terra. Então nasce a igreja. Estamos aqui, nesse século, como igreja do Senhor, e o propósito de Deus é redimir um povo para si, propriedade exclusiva, comprada com preço, com sangue, e este povo, eu e você, somos preciosos demais para Ele. Nós somos a sua igreja. Irmãos, a igreja do Senhor, e pela sua soberania, o livro de Atos então mostra que Deus usou pessoas mais improváveis, não é isso? Pedro, pessoas mais improváveis para que o evangelho fosse pregado. E nós hoje nesse mundo sempre nos perguntamos ou falamos: não, eu ainda não estou preparado para servir ao Senhor. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, a pessoa que Ele escolheu. Então sirva ao Senhor. Pedro sempre foi impetuoso, negou Jesus 3 vezes. Paulo, que antes na sua conversão chamava-se Saulo, foi homicida, perseguidor dos cristãos, mas Deus em sua soberania os restaura e fazem deles profetas, usado para a glória do seu nome. A igreja, a IPB Atos, está plantando igreja. E jamais podemos esquecer que Deus é soberano em nossa vida, no mundo e aonde nós estivermos. Seja em Maricá, em Tempuaçu, São José dos Campos, seja aqui em São Gonçalo, ou aonde Ele nos levar. Ele é soberano, e mesmo quando nós não entendemos o que Ele faz, você compreende isso? Que mesmo quando você não entende os desígnios do Senhor, Ele não deixou de ser soberano. Uma coisa eu tenho certeza: o Senhor que está edificando essas igrejas irá prover todas as coisas, e nós podemos nos sentir privilegiados, escolhidos para sermos então, porque fomos chamados para participar dessa grande obra. O primeiro ponto então, depois dessa introdução, é a missão de Deus. O que esse texto então vem nos chamar e vai falar sobre a missão de Deus? Não há dúvida nenhuma que o livro de Atos foi escrito por Lucas, porque se você perceber, a mesma maneira que ele cita no início do Evangelho e de Atos, ele fala que está escrevendo para Teófilo. Lucas mostra para Teófilo que o ensino de Jesus então é sobre o quê? É sobre o reino de Deus. E agora, através dos apóstolos, o Espírito Santo agiria para que a mensagem de Jesus se espalhasse por todos os lugares. E ao ler Atos, nós vamos ver que os apóstolos levaram a sério essa mensagem de Cristo.
Atos mostra o reino de Deus na pessoa de Cristo. O reino de Deus sempre vai apontar para Cristo. Atos começa sobre o reino de Cristo e termina falando sobre o reino de Cristo. Veja, os últimos versículos de Atos, capítulo 28, 30 e 31, vai dizer: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Percebe? Então que ele estava pregando o reino de Deus. Isso mostra então para nós que a mensagem da igreja de hoje não deve ser outro assunto a não ser o reino de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Podemos falar de tudo: vida financeira, sexualidade, namoro, casamento, família, empregos, generosidade, Covid-19, o que for, mas tudo deve apontar para o Evangelho do Senhor Jesus. Podemos falar de tudo, queridos. Como está registrado no versículo 4 e 5, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus para os discípulos: esperem. Jesus diz para os apóstolos que eles deveriam então esperar onde? Em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo. Então entra o termo teológico muito discutido na igreja, que é o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que quando o Espírito Santo ele veio sobre a igreja, sobre o Pentecoste, e a vida e o ministério desses irmãos, eles são transformados radicalmente. O Espírito Santo então torna homens capazes de proclamar o Evangelho. Como eu citei Pedro, ele pega pessoas improváveis, pessoas que não têm condições de fala, pessoas sem entendimento, sem estudo, sem capacidade, e ele transforma. Esse é o papel do poder do Espírito Santo, quando ele age na nossa vida, na minha vida, na sua vida como igreja. Ele nos transforma, ele nos capacita para que possamos nos levantar e proclamar as verdades do Evangelho. Então não perca tempo, não espere o momento certo, aonde você estará preparado. O Espírito Santo de Deus foi derramado em nós para nos capacitar a cumprir o que Deus determinou que façamos. Então faça. Então faça. A igreja só será edificada pelo amor do Espírito Santo na palavra de Deus. Quando você se levantar a fazer aquilo que Deus te chamou, faça pela palavra de Deus. Quer vencer e transformar a sua vida com Deus? O mundo está em busca disso. Nós não precisamos de estratégias humanas. Nós não precisamos de coaching. Nós não precisamos de 10 passos para vencer o desânimo espiritual. Você e eu, nós precisamos do Evangelho para sermos transformados e continuar, pelo poder dele, a nossa missão de Cristo, e crer que o Espírito Santo tornará eficaz a nossa proclamação. Tenho falado isso para o pessoal de Itaipuaçu. Fale para todos que você encontrar, porque é o Espírito Santo que vai agir. No versículo 6, os apóstolos então fazem uma pergunta para Jesus. Já estava quase a hora, chegando a hora de Jesus ser traído, de ser levado para a cruz. Era a última conversa que eles poderiam ter com o Senhor. Então, imagina você diante de Jesus, a última oportunidade que você iria ter. Qual pergunta você faria? Mas então, os discípulos no verso 6 vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel?
Esta pergunta para nós, se nós não entendemos todo o seu contexto, a história por trás, ela vai soar estranha, porque nós não vamos entender o que realmente eles estavam perguntando para Jesus. E Jesus, ao responder para eles, ele não deixa nada claro. Jesus vai dizer no versículo 7, ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é muito fácil saber o que realmente passava na cabeça dos discípulos. Afinal, pensa comigo, eles passaram um bom período com Jesus pessoalmente. Eles ouviram Jesus falar sobre o reino, eles ouviram Jesus falar sobre tudo, eles estavam com Jesus o tempo todo. E eles vão perguntar: é agora que você vai restaurar o reino em Israel? Mas existia, vamos entender, uma expectativa veterotestamentária, que é uma promessa dita no Antigo Testamento, quando o profeta Amós profetiza que Israel se tornaria um reino eterno, e que o Messias reinaria no trono de Davi. Muitos povos viriam ouvir a palavra do Senhor. Está lá em Amós. E a pergunta do discípulo envolvia 4 coisas. Ele envolve tempo, reino, Israel e restauração. Os judeus acreditavam e aguardavam esse dia onde a glória de Israel seria restaurada. Muitos judeus na época, então, por não ver a restauração do reino, não ver Jesus vindo com poder nesse caso, ficam então desapontados com a pessoa de Jesus, pois eles olhavam e eles buscavam essa tal restauração. Na pergunta em Atos, os apóstolos, eles queriam saber se Jesus já era chegado ao fim. Apesar dos discípulos estarem com Jesus, ouvirem os seus ensinamentos, eles pensavam o quê, queridos? No reino terreno. Eles estavam olhando o agora, para as fronteiras, para a sua nacionalidade, e como se o reino fosse restrito ao povo de Israel. Na verdade, eles não haviam aprendido que o tema central de Jesus, durante todo o seu ministério na terra, foi que ele proclamou que esse reino ele seria além das fronteiras de Israel, que o maior filho de Davi, ou seja, ele mesmo, ele iniciaria um reino sem fim, inabalável, que não teria nada a ver com o fruto dessa terra, Israel, Brasil, qualquer outro país. Esqueceram até da oração do Pai Nosso que Jesus já tinha ensinado: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus então imediatamente rejeita a pergunta deles, responde então: fiquem quietos, acalma o coração, porque não é chegado, não compete a vocês e saber o que são os planos eternos de Deus. Mas ele dá uma ordem, ele diz: vocês devem ser fiéis e esperar. Irmãos, somos tentados o tempo todo olhar para o reino de Cristo com os olhos carnais e assim desejar mais os frutos dessa terra. Não é isso que nós estamos vivendo? Que as maravilhas do reino espiritual, mais do que as maravilhas do reino espiritual pode oferecer, nós estamos presos aos nossos olhos aqui nessa terra. Neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo reina como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores no céu. Exatamente isso que Lucas está dizendo, que quando Cristo sobe aos céus, assim como os apóstolos, nós somos chamados a esperar pacientemente a volta do nosso Salvador. E não sabemos o final disso tudo, quais serão os planos. Alguém leu aqui, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Foi o João orando por generosidade amanhã. Nós não sabemos qual será o plano de Deus final para a nossa vida, mas nós devemos viver fiéis e dar testemunho que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Mas Jesus não diz que precisamos nos esforçar. E deixa a nós missões, uma missão para fazer. Nós precisamos nos esforçar, na verdade. O versículo 8, ele vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este é um dos principais versículos de Atos, onde tem a promessa que o Espírito Santo iria descer sobre a igreja, e ele chama para nós sermos suas testemunhas. Jesus está dizendo que recebemos poder, irmãos. Nós recebemos poder, e este poder não é para ganharmos o mundo para o nosso próprio bem, para sermos bem-sucedidos. Deus prospera o seu povo, sim, mas o poder do Espírito Santo não é para nós ganharmos dinheiro e acumular bens nessa terra, mas este poder é para que nós sejamos capazes de dar testemunhos do Senhor. Então não venha com desculpa que ainda eu não posso, porque eu não consigo, porque o poder do Espírito Santo que habita em você te dá a capacidade para fazer o que você deve fazer. É Ele que age em nós. Jesus também diz nesse texto que recebemos um chamado. Todos aqui receberam um chamado. Não é só quem está plantando igreja, é para você que está sentado, você tem um chamado. E a missão da igreja, a razão de nós estarmos aqui sendo igreja, é dar testemunho do presente reinado, o governo de Cristo nesta terra. Devemos em todo tempo, em todos os lugares, não importa onde você está, você deve proclamar as verdades de Cristo Jesus. Nós temos uma missão. E essa missão deve ser cumprida. É dizer para o mundo: olhe para nós. É uma pena que a igreja hoje brasileira, quando as pessoas olham para ela, elas rejeitam. Por quê? Porque estão tirando Cristo, estão tirando as Escrituras, estão tirando o Evangelho, colocando o homem no centro. E quando o mundo olha para nós, elas nos rejeitam. Mas não, a nossa missão é fazer com que o mundo, quando olhar para nós, a gente possa falar: olha o que Cristo está fazendo, olha o que Cristo fez na minha vida, veja quem Ele é. E Ele pode fazer o mesmo com você. A missão era, através do poder do Espírito Santo, nos tornamos missionários na cidade. Esse é o papel do Espírito Santo. Quer o Espírito Santo na sua vida? Ele vai trazer poder para você proclamar as verdades dele. É isso que o Espírito Santo vai fazer. É para isso que nós fomos chamados. Por mais que essa obra seja grande demais, difícil aos nossos olhos, o poder não é nosso, vem daquele que está à direita de Deus, e se nós fizermos pelo nosso próprio poder, nós falharemos. Vejo isso lá em Itaipuaçu. Como nós buscamos e precisamos do poder do Espírito Santo para estar naquele lugar. E glória a Deus, Ele tem feito grandes coisas. A razão do derramamento do Espírito Santo, creia nisso, não é nos tornarmos mais espirituais, não é fazer a gente se arrepiar, não é fazer a gente rodopiar, não é fazer a gente estar no êxtase espiritual, mas tão somente para cumprir o chamado de Jesus. É para isso. É óbvio que os nossos sentimentos, quando nós nos encontramos com a grandeza e a glória do Senhor, é nos render em adoração, nos arrepiamos. Mas esse não é o papel do Espírito Santo como muitos buscam. O papel do Espírito Santo é nos tornarmos poderosos nele para cumprir o seu chamado, queridos irmãos.
Somos a igreja do Senhor. Levante-se, enche-se do poder do Espírito Santo e haja como um grande missionário nas mãos poderosas do Senhor. Outro erro que nós temos é gostar de estar aqui, é maravilhoso a atmosfera de adoração, nós adorarmos ao Senhor, é viver aqui, encontrar-se com vocês, o derramar do Espírito Santo, compreender o Evangelho para nós. Que maravilha é ter o Evangelho que me liberta, que me capacita a viver e guardar em nosso coração literalmente. Então, tá bom, vivemos como os discípulos, olhando para o céu, pensando apenas naquele dia futuro, aonde Cristo virá e Ele virá a resgatar a sua igreja. Então nós ficamos olhando para o céu, esperando que Ele volte, mas esquecemos que nós temos um chamado e uma missão. O historiador Justo Gonzalez, ele disse o seguinte, leia comigo: nós cristãos com frequência demasiada permanecemos com os olhos voltados para o céu e esquecemos que fomos postos nesta terra a fim de cumprir uma missão. Nossa pregação, tão preocupada com o além, frequentemente corre o risco de ter pouco a dizer àqueles que ainda devem viver em meio à injustiça e o sofrimento atuais. Quando você investe em igreja, na plantação, saiba disso. A IPB Atos Itaipuaçu tem encontrado pessoas assim. Pessoas que não compreendiam o Evangelho com esperança. E agora eles podem sentar com a gente e poder conversar sobre o Evangelho. É isso que Cristo faz em nós. Então nós temos que estar presente, temos que estar em campo. É maravilhoso estar aqui, óbvio, mas nós precisamos chamar aqueles que estão lá fora para estar junto conosco nesse movimento glorioso do Senhor. Quantas cadeiras vazias tem aqui? Tudo bem que choveu pra caramba, mas o que nós estamos fazendo com o seu vizinho que está ao seu lado? O que nós estamos fazendo quando estamos numa fila de banco, sei lá de onde? Proclamem, abra os seus lábios e deixe que o Espírito Santo e o poder dele ajam na vida de vocês. Precisamos parar de olhar para o céu como os discípulos e olhar para a terra, olhar as injustiças, amar ao próximo como a ti mesmo e cumprir o nosso propósito aqui. Devemos agir na vida das pessoas como Cristo agiu. Amar as pessoas como Cristo as amou. Calvino, então, ele disse que a tarefa da igreja a igreja visível, tornar visível o reino invisível de Cristo. Para manifestar às pessoas como seria viver numa comunidade governada por Jesus. Somos chamados para dar testemunho de um reinado baseado em justiça, verdade, misericórdia e caridade. Esse é o nosso chamado. É para dizer ao mundo: aqui quem governa é Jesus. Quem governa a minha vida é Jesus. Se eu estou sorrindo em meio a tanta morte, é porque quem governa o meu coração é Jesus. É Jesus. É Jesus. Ao ponto dessas pessoas, eu quero conhecer esse Jesus, transformar a vida dessas pessoas, porque o reino do Senhor é justiça, é verdade, é misericórdia e é amor. Até que o nosso Deus venha nos chamar ao céu, sejamos semelhantes aos discípulos, ansiando o dia quando o reino for manifestado em totalidade. Quando no final, Cristo trará novo céu e nova terra. Quando o reino for consumado em sua plenitude, até lá, aguardamos em adoração e serviço ao Senhor em unidade. O segundo, a ascensão.
Após a promessa então da missão de Deus, é revelado o poder do Espírito Santo, então Jesus é levado aos céus, e diz no versículo 9, ele vai dizer: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu a vista deles. A ascensão de Cristo, ela é tão importante, porque ela foi o selo que demonstra a sua vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo e sua morte. Cristo ascendeu aos céus. A ascensão de Cristo marca uma mudança importante então na nossa redenção. Precisamos entender que não só a morte e a ressurreição de Jesus foi importante então para o cristianismo. É muito falado sobre a morte e a ressurreição, mas também a sua ascensão, pois após esse evento, Cristo envia o Espírito Santo em Pentecostes e dá início à sua nova aliança. A nossa redenção é possível porque Cristo está reinando no céu à direita do Pai. Por isso é possível nós estarmos aqui nessa noite. Por isso que foi possível a sua salvação. Por isso que foi possível o perdão dos seus pecados, porque o nosso Salvador, Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai, governando, reinando toda a história da nossa vida. O profeta Jeremias explica isso para nós. Veja comigo, capítulo 31, versículo 31 a 33, ele vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa promessa é para nós. Deus escreveu em nosso coração, através do Espírito Santo, nós podemos dizer: eu sou dele e ele é meu. O que quer dizer para nós hoje é que a nova aliança inclui homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Essa aliança inclui eu e você. Na antiga aliança era restrita aos descendentes biológicos de Abraão, mas hoje, como está revelado em Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque nós estamos certos, bem certos, de que nós fomos atraídos por esse amor. O nosso nome está escrito no livro da vida. Somos partes da família do Senhor, descendência de Abraão, herdeiros dessa promessa que não pode ser quebrada. Não é uma aliança humana, é uma aliança feita pelo próprio Deus. Essa aliança, ela se estende a todos que possuem a fé salvadora em Cristo Jesus. Portanto, este povo que vive pela nova aliança é para ser chamado um povo missional. Não pense que você foi chamado para uma família para desfrutar apenas das bênçãos de pertencer a ela. Você foi chamado para vestir a camisa, vestir a bandeira do Senhor e proclamar para todos: eis aqui o meu Salvador, Ele pode te salvar também. Nós não encontramos a nossa identidade na nossa cor, na nossa raça, na nossa nacionalidade, mas nós encontramos a nossa identidade em Cristo Jesus. Imagina comigo, após a ascensão de Cristo, aparecem aos discípulos, dois homens com vestes brancas, e os confrontam. Eles estão ali atordoados, confusos. Imagina, Jesus subiu ao céu, sobe uma nuvem, mas ao mesmo tempo fascinado, porque acabaram de ver o seu Senhor subir ao céu. Imagina essa cena, o nosso Salvador subindo ao céu.
desaparecendo entre as nuvens. Esses dois homens, eles que eram anjos, então, eles perguntam para os discípulos: ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão olhando para o céu? Os fazem lembrar que da mesma maneira que viram o Senhor subir ao céu, um dia da mesma forma, Cristo voltará e descerá em glória e poder na sua segunda vinda. Ao ser mencionado então a segunda vinda de Jesus, Atos apresenta para nós que é chegado o reino dos céus, é chegado o reino do nosso Salvador e que Ele voltará, irmãos. Ele voltará, mas com um detalhe: na primeira vez, quando Cristo encarnado veio, Ele veio como humilde bebê, mas na segunda vinda, Cristo voltará com autoridade e poder. Cristo voltará com autoridade e poder. Na ascensão de Cristo, apenas alguns discípulos viram o subir aos céus, mas na segunda vinda não serão poucos, mas Cristo mostrará ao mundo que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acompanhado com um grande exército dos anjos, para tomar a sua igreja para si e esmagar para todo sempre as forças do mal. Glória ao nosso Deus. Irmãos, Cristo está reinando no seu trono de glória e devemos sempre ter em nossa mente que, por certo, que Ele voltará e consumará o seu reino e estaremos com Ele face a face. Glória a Deus. Enquanto fisicamente isso não acontece, os nossos olhos não contemplam isso, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê olhos espirituais para contemplar pela fé e crer que o nosso Rei, sim, o nosso Jesus, voltará e mostrará a todos essa verdade. Creia. Terceiro e último, a espera. Vamos ser sinceros, eu não consigo, odeio esperar. Sou muito agitado e esperar para mim é difícil demais. Pense como estava a mente então dos discípulos. Pense, depois que viu o Senhor subir aos céus, olham para a sua volta e viram que eles estavam só. Sem dúvida o coração deles, os discípulos, estavam cheios de incerteza, de inseguranças, de dúvida, de medo, pois a presença física do Senhor já não estava mais ali com eles. Alguns dias atrás eles estavam chorando a morte do Salvador. 3 dias depois de sua morte eles celebraram a sua ressurreição e provavelmente eles fizeram uma pergunta. Eu tentei imaginar. Eles olharam um para o outro e falaram: e agora? E agora? O que será de nós? Essa pergunta está constantemente em nossos lábios, queridos. E agora? E agora? Acontece uma tragédia agora. Assim como os discípulos, nós não saberemos o dia de amanhã. Nós não temos essa capacidade de entender, de saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui a pouco, quando nós sairmos daqui. Irmãos, nós devemos obedecer às ordens de Deus, deixadas nas suas Escrituras, e pela fé, certo que o nosso destino eterno está garantido pelo seu poder. Enquanto esperamos a volta de Cristo, nós precisamos lembrar que Atos evidencia que somos parte da sua família. Talvez você esteja aqui pensando que para fazer parte dessa família em Cristo, você precisa ainda mudar algumas coisas no seu coração, na forma de pensar. Daqui a pouco, já viu alguém, quando você fala de Jesus, agora não, eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Mas eu quero dizer que o Evangelho de Cristo tem poder para mudar absolutamente qualquer pessoa. Por isso pregue o Evangelho para qualquer pessoa, porque o poder do Evangelho pode fazer o que Ele quiser. Também podemos, portanto, orar por alguém e não ver mudança nessa pessoa que nós tanto desejamos, desistimos dela e achamos que o pecado dela faz ser tão resistente ao Evangelho. Lembra do ladrão da cruz? Ele está diante do seu Salvador, ele crê em Cristo mesmo todo desfigurado,
maltratado, pendurado ali no madeiro igual a ele. E Jesus responde para ele dizendo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação não depende de nós, do nosso mérito, das nossas boas obras, das nossas boas ações, mas exclusivamente da obra reconciliadora e redentora de Cristo. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e não podemos esquecer que Ele subiu aos céus. Então mesmo o maior pecador que você possa imaginar, mas que terrível caso que Ele fez, se é que nós podemos então medir pecado, para Deus não há pecado grande ou pecado pequeno. Mas se confessar os pecados e crer que Ele ressuscitou, está à destra do Pai, não importa o que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos, e quem quer que seja, assim como o ladrão da cruz, nós seremos salvos, nós fomos salvos e essa pessoa também será salva. Um outro ponto importantíssimo é que nós vemos nesse texto que após a descida do Espírito Santo, preste atenção, isso é muito importante, houve unidade na igreja. Unidade na igreja. Vamos ver isso nos outros textos deste livro, mas já quero então trazer para o nosso conhecimento que os discípulos, depois de ver Jesus subir aos céus, eles se reuniram, eles se juntaram, relataram para cada um o que viram, e eles entenderam o quanto era importante estar unidos entre os irmãos. Assim como a igreja primitiva estava iniciando, nós da IPB Atos estamos também iniciando algumas igrejas, realizando então o nosso chamado, o nosso trabalho, e nós precisamos encarecidamente desta união, da união que o Espírito Santo, só Ele pode fazer em nós, irmãos. Além da nossa união estrutural, que bela chegar aqui e ver tudo acontecendo em unidade, mas além disso, dessa estrutura, nós precisamos estar unidos espiritualmente. E eu quero chamar já os músicos aqui. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, do versículo 3 ao 5, ele vai falar dessa união. Veja o que ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Esforcem ao máximo para conservar a união. Escolhemos estar unidos naqueles da nossa propriedade, da mesma classe. Queremos estar unidos naqueles que nós gostamos. Quando aparece alguém diferente, quando você não gosta, ele é careca. Eu quero estar distante dele porque eu não gosto de como ele fala. Não é isso que o Espírito Santo está nos chamando. O Espírito Santo está chamando para nós nos unirmos. Se você está aqui neste lugar, se você está congregando nesse lugar, os irmãos que estão congregando em Itaipuaçu, os irmãos que estão congregando em São José dos Campos, é porque Deus os chamou, Deus os colocou nesse lugar para nos ser unidos, para amarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para caminharmos juntos. É para isso. Esforcem-se, conservem-se em união. Outro ponto importante: a igreja primitiva, ela se dedicava em oração. Que tempo que nós estamos vivendo? A igreja primitiva se dedicava em oração. Seja sincero no seu coração, quantos minutos você ora por dia? Diz que eles se dedicavam, eles se reuniam para orar.
Atos capítulo 1, 14, vai dizer: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Percebe aqui que eles se reuniam sempre em oração. Para que a igreja seja unida, ela precisa dedicar-se em oração. Para nós sermos unidos, nós precisamos orar. Pela oração é que declaramos a nossa dependência de Cristo e a nossa união se torna possível. Nós só iremos conseguir amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros, porque nós estamos no corpo de Cristo, e por causa de Cristo, por causa do amor dele, eu consigo amar vocês e vocês conseguem me amar. Porque se não for Cristo, nós seremos grandes inimigos. Mas Cristo nos resgatou. Ele aplicou o seu poder em nós, derramou o seu amor em nós, para que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Mas nós precisamos orar para declarar nossa dependência a Cristo. Se nós desejamos que a IPB Atos seja uma igreja unida, forte, nós precisamos ser uma igreja que ora. E por essa união gerada pela oração, que a glória de Deus se evidencia. Somos mais murmuradores do que aqueles que oram. Olha o que a igreja fez. Olha como agiu na pandemia. Olha o que aconteceu, olha o que ele fez. Olha, nós não oramos. Que possamos nos arrepender nessa noite. E possamos então inclinar o nosso coração para orar ao Senhor. E quem sabe Ele vem com poder e glória nesse lugar, nessa noite, e nos faça amar uns aos outros. E juntos, nós nos levantarmos e mostrar para esse mundo o poder do Evangelho, o poder de Cristo. E dizer para Ele: está vendo como nós nos amamos? Porque nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Foi por causa dEle, por causa de Jesus. Termino esse sermão então convidando a você a orar. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não vou te convidar a ficar em pé, você sinta à vontade, mas eu gostaria de pedir a você, por favor, que você ore nessa noite. Primeiro, orar pela vida do nosso pastor. Pastor Cláudio e sua família foi cometido por Covid-19 e ele foi o mais afetado. Ele está com o seu pulmão com 25% tomado. Já foi medicado, está bem, calma. Mas nós precisamos orar por ele e pela sua família. Para a sua restauração completa. Para a sua saúde ser totalmente restabelecida. Ore por isso. Ore também por nossas igrejas que estão sendo plantadas, irmãos. Ore. Você não está em Itaipuaçu, você não está em São José, mas você tem o poder do Espírito Santo. Então ore, clame, peça ao Senhor, age naquele lugar, para que então vidas que não conhecem, que rejeitam o Evangelho porque não compreende com profundidade, possa agora abrir os seus olhos e compreender a beleza de Cristo e se converter. Assim também em São José dos Campos, estamos longe demais, eu sei, mas nós podemos nos unir em oração, irmãos, e clamar por aquele povo que está lá em São Paulo e pedir que o Espírito Santo os convença de todo o pecado. Que o Senhor nos una. Que você ore pela igreja, para que possamos ser essa igreja forte, cheia do Espírito Santo, cheia do poder, que nos capacita para fazer a sua vontade, para que possamos revelar a glória de Cristo através do amor e união. E isso só é possível, como eu já falei, por causa de Cristo Jesus. Ora, Senhor, ora Ele, enquanto os instrumentos tocam, ministram, você possa pedir ao Senhor por esses 3 pedidos que eu falei aqui. Ó Deus,
soberano Deus, Deus que reina, Deus que governa. Nós começamos então a orar e declarar que a nossa fé ela não está baseada em algo que não é verdade, mas a nossa fé ela está baseada nas Escrituras que declaram que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Tua Palavra nos mostra que nós estamos vivos porque o Espírito Santo sopra em nós a vida. E o mesmo poder que agia em Cristo Jesus é o mesmo poder que age em nós agora como igreja em oração. Então nós clamamos que o Espírito Santo venha agora sobre nós, por favor, Senhor, como humildes servos, nós clamamos pelo Teu poder, derrama o Teu poder sobre nós de maneira sobrenatural, que retire de nós todo o pecado, todas as cadeias. Abre os nossos olhos espirituais para compreender com profundidade e verdade que Cristo em nós é a esperança da glória e que Ele nos capacita com poder para vencer as tentações, o pecado e nos fazer igreja unida, uma igreja que o adora, uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja forte. É possível, no meio deste mundo caótico de mal, de pecado, de tristeza e dor, nós nos levantarmos e declarar que a nossa bandeira é Cristo Jesus e ser, Senhor, uma voz profética nas cidades que nós estamos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. O Senhor já derramou o poder, então que nós possamos compreender que o nosso chamado é possível, que saiamos do nosso conforto. Quanto tempo nós temos aqui, nós estamos vendo que a Covid-19, que nós somos tão pouco, tão pequeno, nós acabamos no sopro, Senhor. Quanto tempo nós temos aqui nessa terra e para que nós estamos olhando para esse mundo? Porque diz a Tua Palavra que tudo vai passar, as riquezas ficam, mas nós fomos chamados para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, seja usado pelo Senhor Jesus. Mas coloque em nosso coração, Senhor, o desejo de orar, o desejo de clamar, o desejo de se ajoelhar, Senhor, o desejo de quando nós estivermos no ônibus estar orando, Senhor, quando nós estivermos em qualquer lugar clamando uns pelos outros, Senhor, mesmo não estando aqui aos domingos, ou seja na segunda, sexta, que sejamos, ó Senhor, uma igreja unida em oração, Deus. Que não precisa de alguém para pedir, mas que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo para, Senhor, nos levantar todos os dias da nossa cama e dizer, e declarar, e proclamar, e orar as Tuas verdades, Senhor. E faça isso de forma que nós possamos nos unir cada vez mais. Uma união perfeita que só é possível através de Cristo Jesus. Que amemos uns aos outros, Senhor. Por favor, Senhor, faça isso em nós. Faça isso em nós. Eu quero te pedir pela família do nosso pastor Cláudio, Senhor, que se encontra enfermo, Deus, que está, Senhor, se recuperando. Glória ao Senhor. Mas eu quero te pedir como igreja nessa hora que o Teu Espírito Santo sobre o seu pulmão, restaure pelo poder do Teu nome. Ó Senhor, eu tenho certeza que Ele está, Senhor, nesse momento querendo tanto falar do Teu Evangelho, daquilo que Ele ama mais fazer, Senhor. Ele foi paralisado pela Tua soberania, sabemos, mas nós como igreja, como os Seus servos, pedimos
que o Senhor cure completamente, Senhor. Que essa semana já, Senhor, já esteja conosco aqui, restaurado, Senhor, para falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, daquilo que o Senhor falou para ele, sim, que eu tenho certeza que o Senhor falou muito com o coração do seu servo. Nós desejamos vê-lo novamente, Senhor, por isso traga ele, Senhor, para São Gonçalo, curado pelo poder do nome de Jesus. E nós agradecemos pela cura de toda a sua família, Senhor, que já estão restaurados. Que o Senhor possa nos proteger, Senhor, desse vírus também. Que possamos clamar, Senhor, por isso. Protege, Senhor, o nosso nariz, nossa boca, o nosso pulmão. Ó Deus, paralisa esse vírus, esse mal no país, neste mundo, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, mas que nós possamos aprender com Ele, que o Senhor é soberano, que reina, e que possamos então nos curvar na Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Rei amado da nossa alma, em quem nós temos prazer e satisfação. A alegria só é possível por causa de Ti, Jesus, por causa de Ti. Nós Te louvamos, adoramos o Teu santo nome. Glória a Jesus. Eu convido a você a ficar de pé. Os diáconos já podem se colocar no seu lugar. Nós vamos cear. Nós vamos cear com essa certeza do poder do Espírito Santo. Nos dá a capacidade então para poder pegar do cálice do vinho e entender que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele nos restaurou. Confesse os seus pecados ao Senhor, pegue do cálice e adore a esse Deus que te capacita e que te traz a este lugar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos. Faça isso, pegue do cálice e saiba que Cristo, o nosso Salvador, Ele está presente aqui, com a sua gloriosa presença onipresente. Ele está no céu, mas através de Teu Espírito Santo, Ele age em nós. Glorifique ao Senhor, adore a Ele, cheie na certeza de que nós somos salvos, somos libertos e perdoados por causa desse sangue, desse corpo, por causa de Cristo Jesus. Abra os seus lábios e glorifique ao nome santo do Senhor. Aleluia, vocês podem servir. Glória a Deus.